Hoje é segunda-feira e muita gente aproveitou o final de semana, saiu, foi para uma festa ou até mesmo ficou dentro de casa. Mas nesses momentos, a gente tem um companheiro, que é a bebida alcoólica. Todo mundo sabe que ela é sinônimo de diversão, de alegria, a gente convida os amigos, a família para ingerir, mas também tem que ter cuidado, porque o excesso pode trazer problemas. E é por isso que eu vou conversar com o Dr. Eduardo Novaes, que é médico do Hospital Aliança. Doutor, muito obrigado pela presença. Prazer é nosso. Agora vamos falar sobre álcool. Praticamente em todas as famílias criou-se aquele mito de que se você tomar uma tacinha de vinho depois do almoço, você vai melhorar a saúde do seu coração e tal. Eu queria que o senhor explicasse para a gente se realmente isso é verdade. Então, bom dia aos amigos da CNT. E essa informação que vocês têm, boa parte da população tem, chama-se o chamado efeito cardioprotetor da bebida alcoólica. Isso ficou muito comum lá para os anos 90. Se bateu muito de um possível efeito benéfico que o álcool teria, particularmente o vinho. Aí deu um boom na ingesta de vinho, virou uma cultura tomar vinho, meio que com o slogan, e vinho faz bem para o coração. Só que a história não é exatamente assim. Há um certo benefício documentado na prevenção de doenças coronarianas e até talvez na redução de morte por doença coronariana. Só que esses estudos, eles são referentes a povos franceses, italianos, algumas comunidades de espanhóis, que não é o nosso caso, em primeiro lugar. Entendi. E eles têm outros fatores do tipo, eles ingeriam também uma dieta chamada dieta mediterrânea, rica em peixe, Sim. frutas, grãos. E essa população, nessa ocasião, muitos deles se movimentavam bastante, faziam muitas atividades andando. Então, existem alguns dados que podem ter supervalorizado essa informação, que era muito comum na França. O vinho tinto acompanhando as refeições, sem levar em consideração outros fatores que poderiam estar trazendo benefício. Essa informação não chega a ser uma verdade absoluta na medicina. Se espera, assim, estudos maiores, populacionais, mas, de fato, as evidências são de que beber pouco, em termos quantitativos e em uma frequência também reduzida, poderá trazer alguns benefícios para uma parte específica do coração. É importante que se fale isso. Quando você fala, a bebida alcoólica faz bem ao coração, a que parte do coração essa informação de fato procede? Sim. O coração é um grande órgão, é um grande músculo. Particularmente ao músculo cardíaco, que é o miocárdio, o álcool não faz bem. O álcool pode, inclusive, fazer esse músculo enfraquecer, fazendo com que, inicialmente, ele fica meio que grosso, hipertrofiado. Depois ele começa a ficar fraco. O álcool pode dar um quadro chamado a miocardiopatia dilatada, insuficiência cardíaca, e que é algo muito desagradável que pode levar até um transplante cardíaco. Essa é uma parte do coração, por exemplo, em que o álcool seria muito deletério. Não para por aí. O coração também tem uma parte elétrica, tem um circuito que fornece energia para esse músculo bater, ele bater com força. O álcool nessa parte elétrica também não traz benefício nenhum. Ele age nessa parte elétrica, gerando uma anormalidade nos batimentos, gerando arritmias, algumas delas graves, como a chamada fibrilação atrial, que você, inclusive, pode nem estar sabendo que está tendo ela e pode subitamente ter um derrame, porque essa arritmia que o álcool pode produzir pode gerar um coágulo interno no coração e ir para o cérebro. Então, é preciso saber separar a informação do álcool faz bem ao coração, a que parte do coração. O benefício foi demonstrado em coronárias, em redução de infarto, em redução de morte por infarto. Mas a informação não deve ficar cristalizada aí, porque isso fica preocupante. O que nós percebemos, João, foi que foram gerações marcadas por isso. Sim. E o que se observa hoje em dia não é isso. Nós estamos precisando trabalhar mais na mídia a informação de que o álcool é nocivo para o coração, sim. Vamos tentar colocar isso em uma balança. Ok, de um lado da balança eu tenho possíveis efeitos, benefícios do álcool nas coronárias, evitando infarto, morte por infarto. Do outro lado da balança, eu tenho efeitos nocivos do álcool muito preocupantes. Primeiro, que o consumo no mundo vem aumentando ano a ano. Isso é verdade. E o que mais preocupa?
entre jovens, adolescentes, universitários. Segundo, 25% dos acidentes, 25 não, 50% dos acidentes de trânsito, o álcool ainda está envolvido. E terceiro, que você não é apenas seu coração nem suas coronárias. Seu corpo humano tem fígado, que não se dá com álcool, pode gerar cirrose, é a segunda causa de transplante hepático. Você tem pâncreas, você tem cérebro, inclusive o álcool tem uma relação com o câncer hoje muito bem documentada, principalmente de câncer, uma série de câncer, mas já atualmente chama atenção câncer de mama em mulheres. A gente está vendo muito a população jovem, as meninas beberem muito. O benefício dela, por exemplo, para não ter doença de coronária é insignificante, se a gente for pensar assim, ela não tem nenhum perfil, mas para o câncer de mama ela começa a aumentar o risco dela e às vezes não tem esse tipo de informação. Então observe como essa balança de possíveis efeitos benéficos do etanol e efeitos nocivos do etanol, nós teríamos mais motivos para pensar em que, se eu não bebo, vou começar a beber, se eu não sinto vontade, a orientação da medicina é, se você não sente vontade ou se você pensa em beber pelos possíveis efeitos benéficos, não vá, porque os efeitos nocivos superam em muito isso. Uma outra situação, eu bebo e tenho prazer. Sim. E quero continuar bebendo, que é o mais comum, muita gente sabe beber, bebe em uma quantidade aceitável. O que seria uma quantidade aceitável? São cerca só de 2 drinks por dia para os homens e 1 drink por dia para as mulheres, que são mais sensíveis aos efeitos do álcool, inclusive pode adoecer mais cedo do que os homens ao ingerirem álcool. E se você decide beber, você precisa ter uma avaliação médica. Precisa descobrir se você é portador de alguma doença ou alguma situação em que você ingerindo álcool pode estar lhe expondo a riscos que você nem imagina. Ok, você fez a avaliação médica e descobriu que não tem nenhuma doença, porque se tiver, também o álcool estaria totalmente proibido. E você decide beber. Aí vamos a um cenário em que você pode beber o chamado socialmente, naquelas doses que eu falei, mas eu vou provocar um pouquinho mais. Você conhece de fato todas as possibilidades nocivas do álcool e esse é o nosso papel aqui hoje, é falar de que o efeito do álcool ele é um tóxico, ele é lícito, ele é aceitável, tem uma cultura muito banalizada em torno do assunto. Essa história do mito de fazer bem ao coração banalizou ainda mais o assunto e na prática o que se está observando é uma série de impactos na saúde física, emocional das pessoas, inclusive desestruturando até as famílias. Uma outra coisa que a gente estava conversando aqui em off são aquelas pessoas que não bebem constantemente, mas que chega, por exemplo, um dia no mês, vai para uma festa ou vai para um jogo, alguma coisa assim, encontra os amigos, a família e acaba pesando a mão no álcool. Mistura tudo, bebe demais. E uma explicação bastante interessante que o senhor fez, inclusive queria que o senhor fizesse novamente, é sobre o que o corpo consegue metabolizar do álcool. E por que essas pessoas que exageram muito, elas podem desenvolver problemas sérios? João, essa pergunta é da maior importância. Hoje a Organização Mundial de Saúde parou para analisar essa questão. Isso chama-se beber pesado esporádico. É o que muita gente chama, eu bebo de vez em quando, mas quando bebo, eu bebo muito. Isso é muito arriscado. O que é beber de vez em quando e o que é beber muito e a partir de quanto de bebida você fica exposto. Geralmente, quem bebe de uma só vez 5 doses de qualquer bebida alcoólica em um período de até 2 horas, isso sendo homens e mulheres, a quantidade ainda é menor. Se essa mulher beber 4 doses de qualquer bebida alcoólica de uma só vez, em um período de até 4 horas, ela geralmente pode desenvolver um quadro de intoxicação alcoólica aguda e o corpo não está preparado. O fígado, que é seu grande laboratório para metabolizar esse álcool, ele não consegue. O fígado, ele dá conta do álcool, senão seria proibido. O fígado consegue funcionar da seguinte maneira. Se você ingerir até 10 gramas de álcool em 1 hora, ele consegue metabolizar. O que é isso? Ele consegue neutralizar o etanol. Ok. Você teria que esperar mais 1 hora para tomar outra bebida. Quando você ingere de vez essa grande carga, esse excesso de álcool, além do fígado não conseguir neutralizar, vai se distribuir para o seu cérebro, vai se distribuir para o coração, para o pâncreas, para pulmões
e também vai lhe alterar o comportamento de uma forma súbita. Uma série de alterações de comportamento com risco, com danos, têm sido relacionados com essa forma de bebê, que chama bebê pesado esporádico. Alguns popularmente dizem, hoje eu vou tirar o dia para encher a cara, hoje eu vou tomar todas. É verdade. Isso é muito arriscado. Às vezes a pessoa pensa que a frequência muito afastada dos eventos está protegendo ele. Não. Ele está altamente exposto quando decide beber muito e de vez. Agora, aproveitando, infelizmente nosso tempo é muito curto, esse é um assunto muito amplo, mas vou pegar um gancho dessa última fala do senhor com um evento que está muito próximo, que é o Carnaval. A gente sabe que são 7 dias de festa, 6, 7 dias, e as pessoas acabam bebendo muito todos os dias. Isso é muito comum. Então, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de como é que as pessoas podem aproveitar sem exagerar tanto e também conscientizá-las em relação aos riscos, né? Porque a gente estava falando sobre um dia. Pesar a mão no álcool um dia. Imagine 7. É um desafio, mas devemos lembrar assim, Carnaval é festa, associação de álcool com festa, alegria, felicidade, isso é histórico da humanidade. Não tem como chegar aqui e dizer a vocês que não façam essa associação. Vamos pensar assim, que tal se eu usar de responsabilidade durante esses dias? Se eu usar algumas informações que eu estou tendo para beber de uma forma mais consciente. A consciência não virá na hora que você estiver bebendo. Você tem que se preparar um pouquinho antes. Como se preparar? 3 dicas muito simples para você não ter esses efeitos nocivos do álcool. E muito antigas até. Primeiro, sempre beber de estômago cheio, coma alguma coisa. Isso retarda o efeito do álcool no organismo. Segundo, talvez a mais importante, dilua a bebida alcoólica ao máximo, mas não dilua com energético, dilua com a consciência, com água, por favor. Quando você dilui, o efeito do álcool também vai ser reduzido no seu organismo. E eu acho que uma terceira dica também importante é a frequência com que você vai beber. Dê um intervalo maior entre cada dose. As pessoas que são menores de idade não deveriam estar bebendo. O sistema nervoso central delas não foram preparados para isso. E desejo que as pessoas tenham um bom carnaval, que elas saibam usar da liberdade delas. A medicina hoje ela não é uma medicina tão proibitiva como antigamente. Sim. Hoje a gente dá essas recomendações e espera muito que as pessoas cheguem a uma concordância com seus médicos. Se tiverem uma dúvida, façam um check-up médico antes. Negocie que tipo de bebida o seu organismo pode beber, a quantidade. Essas são algumas orientações que eu desejo um bom carnaval. Acho que é possível um carnaval Sim, muito alegre, claro. sem nenhum problema relativo a uma ingesta excessiva de álcool, desde que a gente use as informações positivas e necessárias para que nada estrague, né? Um dia de festa não vire um dia de problema e, inclusive, a prevenção é o melhor meio de você evitar qualquer tipo de problema. Carnaval chegando, você aí em casa, fique ligado nas dicas que o doutor deu. Gostaria de agradecer a presença do senhor. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, mas está aí. Você tenha consciência em relação à bebida. Carnaval chegando é curtir sem exagerar.